Bem-vindos ao programa Serial Cooks aqui na Rádio Alfa Ômega. Eu sou a Lulu. E eu sou a Cami. E hoje nós vamos falar da tal estatueta dourada muito desejada no mundo cinematográfico, que é o Oscar 2020. É isso, já está chegando mais uma edição. E nesse primeiro bloco nós vamos falar da mulherada. Da mulherada aí que está concorrendo, que está aí marcando presença em peso nessa premiação que vai ocorrer no dia 9 lá em Los Angeles, no Teatro Dolby. Muito chique, tapete vermelho e tudo mais, A coisa né? toda. A coisa toda, né? A gente vai falar um pouquinho das nossas expectativas, um pouquinho dos indicados e já queremos convidar vocês daqui a pouquinho para uma coisa que nós vamos fazer na quarta-feira, no dia 5, referente também ao Oscar 2020. Isso. E vamos começar falando desse pessoal, dessa mulher. Vamos falar de Adoráveis Mulheres. E depois ainda o Escândalo, né? Exatamente. Então, 2 filmes com o elenco aí cheio das mulherada. Mulherada, nossa, elenco muito boa. Girl Power, né? Super. Girl Power. Começando aí com Adoráveis Mulheres, temos, por exemplo, a nossa querida Emma Watson, eterna Hermione Granger. Harry Potter, Harry né? Potter de novo, aqui sempre presente sempre no programa. Pessoal, sempre vai ter Harry Potter, tá? A gente sempre vai falar de Harry Potter. E mesmo quando a gente não quer falar de Harry Potter, aí vem... Eles aparecem. Vem Emma Watson. Emma Watson, maravilhosa, que é uma pessoa incrível, né? Dentro e fora das telas, sim. né? Todo o esforço que ela faz aí pelo público feminino, pela paz, pela leitura. Então, Vamos falar da ação que ela fez no... Exatamente. Ela fez uma no coisa trem, incrível. né? No trem. Não é trem, é no metrô de Londres. Ela fez uma ação incrível em que ela deixava alguns livros ali para a pessoa pegar e ler. Com temáticas feministas, autografado por ela, para a pessoa ler e passar para frente o livro. Incrível isso, Não, né? maravilhoso. Então, tá vendo? Ela está no elenco de Adoráveis Mulheres. Isso, que é Little Women, em inglês, que é um dos clássicos da literatura norte-americana, né? E ele já teve, eu acho que, outras duas ou 3 versões, se eu não me engano, e todas elas no cinema, né? E o livro, né, tá muito em voga aqui no Brasil, porque ele foi mencionado naquela novela que passa que é sobre uma editora de livros, inclusive, né? Eu não sei dizer aqui o nome, mas a nossa amiga Carolina Cavalcante Pedrosa, que é uma escritora incrível aqui de Curitiba, ela falou que esse livro foi mencionado e que aumentou absurdamente as vendas antes do lançamento do filme, que está concorrendo a algumas categorias no Oscar. Como, por exemplo, melhor filme. Só esse já tá valendo, Já tá valendo, que é o prêmio mais almejado da academia, né? Ali nos anos... Agora eu não vou saber em qual temporada, mas em Friends é citado também o Little Women, né? Que tem um episódio que a Rachel e o Joey, eles vão trocar livros, que ele tava lendo Iluminado, e daí ele botou no freezer porque ele tava com medo, né? E daí rola lá, vamos trocar tal. E a Rachel tava lendo Little Women, né? E daí depois ele coloca no freezer do mesmo jeito, porque a trama do mesmo jeito estava assustando também ele. É tensa, né? Então, conta pra gente um pouco da trama, Cami. Exatamente. Ela é centrada... A Little Women, né, as Adoráveis Mulheres, tem a Emma Watson. Eu não sei pronunciar o nome dela. Saoirse Ronan. Enfim, ela é irlandesa, então tem aquele sotaque irlandês, assim. Eu não sei como é que é o nome dela. O elenco tem também a Laura Dern, que faz a mãe, maravilhosa, né? Então são as 4 filhas, basicamente. E ali na Guerra Civil, né, mais ou menos ali da Guerra Civil dos Estados Unidos, e cada uma, elas tem muitas aspirações, principalmente a principal, né, que ela não quer nem saber de casamento, dessas Naquela coisas. Época, ela já estava peitando esse tipo de história, né? E não, ela queria escrever, ela queria seguir as artes, a cultura. Exatamente. Aí cada uma delas tem, assim, a mais jovem, ela tocava piano super bem. Mas o engraçado é que daí a mais jovem, ela não tinha essa aspiração, vou ser uma grande pianista ou alguma coisa. Ela tocava bem, mas era para elas, e assim, ela era muito pura, assim. Então, assim, só de estar vivendo feliz com a família dela, ela já estava bem satisfeita, assim. E aí tem a outra que ela é uma ótima pintora, e ela quer ser pintora mesmo, embora ela já pense mais em casamento. E a personagem da Emma Watson, ela é uma que, na verdade, não se importa muito com isso. Ela tá de boas. E daí chega um momento que ela conhece o rapaz lá e ela quer casar e ser feliz com a vida dele, né? E a irmã dela, mais velha, diz, não, mas como assim? Você vai casar? Você não precisa disso, vamos fugir. E daí ela diz um negócio legal, assim, que é...
Mas só porque eu não tenho as mesmas aspirações que você, só porque o meu plano é o outro, não quer dizer que seja ruim. Exatamente. Né? Cada uma tem assim o seu propósito, cada uma tem o seu desejo e tá tudo bem, não tá errado. Cada uma tem o teu chamado. Quer casar? Quer casar? Vai lá. Você não quer? Tudo bem também. Qual que é o problema? Exatamente. É respeitar. Respeita a escolha do outro. E não colocar numa caixinha, assim, tem que ser assim. Tem que ser Esse assim, que é o problema. porque você nasceu assim, tipo, a expectativa dos pais, da sociedade, tudo mais. Não precisa, gente. Não precisa. Você quer casar? Vai. Quer ter filho? Você quer ter cachorro? Você Vai não quer também. ter nada? Você quer viajar o mundo? É isso aí. Vai. Né? Salve Deus. Exatamente. Mas assim, eu acho que o geral não importa no que elas trazem muito amor para aquilo que elas querem fazer com o futuro delas, né? E daí é uma história, nem tem como explicar, mas é como se fosse o cotidiano, mais ou menos, delas. Assim como as descobertas, o que cada uma quer fazer, isso. Né? E quem está escrevendo, me fugiu, acho que é Beth o nome dela. Me fugiu o nome dela. Mas é ela que está... E daí, outra coisa interessante do filme é que daí quem escreveu, né, na realidade, foi a Mary Louise Alcott, né? Louise Alcott, isso. E se você for pesquisá-la na Wikipédia, na internet, né, você vai ver que ela não casou. Ela, né, não casou, não teve filhos e tudo mais. Só que no final do livro, a personagem que seria ela, mais ou menos, né, mais ou menos. O alter ego, mais ou menos, isso, alter ego, essa é a palavra. Ela casa e, enfim, e daí no filme eles conseguem meio que mesclar essas duas coisas. Honrar o livro, pelo que ele sempre foi, a história do livro, assim mas como ao a história da mesmo autora. tempo, exatamente. Ai, que lindo. Que é a Greta Gerwig, que é a diretora do filme. Ela é maravilhosa. Frances Ha. Umas coisas mais alternativas, assim, mas ela é maravilhosa. Lady Bird, Lady Bird é muito bom, que tem a mesma atriz que também é uma das adoráveis mulheres. Que eu não sei falar o nome dela. É difícil falar o nome A gente dela. vai descobrir no programa, a gente vai dizer, gente, nós sabemos agora falar o nome dela. Da Lady Bird. E, então, as duas trabalharam junto ali. E isso foi muito legal, que ela conseguiu, ao mesmo tempo... Porque é o que a gente devia estar fazendo sempre, honrando a nossa história, né? Não vamos achar que é tudo ruim, que teve... Faz parte, se serviu, né? serviu naquele Serviu para momento. algum ensinamento, talvez. Exatamente. Né? Então, honrar aquilo que aconteceu, porém, podemos fazer de maneiras diferentes. Conforme o teu coração mandar. Exatamente. Então, Lindo eu acho demais. que isso é... É a mensagem master de Adoráveis Mulheres, né? Que, inclusive, tem o texto com mais fermento lá em... www.serialcooks.com.br. Muito legal. Seguindo aqui a nossa conversa sobre o Oscar, agora nós vamos falar um pouquinho do filme O Escândalo, do inglês Bombshell, que fala de um caso real, que é um pouquinho triste de falar a respeito, né, Cami? Mas necessário. Mas né? é necessário, né? Esse filme, ele trata da queda do chefe da Fox News, né? O canal de notícias, como se fosse um Globo News, lá dos Estados Unidos, né? Em que ele foi acusado de assédio sexual das suas funcionárias e tudo mais, a partir de uma funcionária mais velha, que acabou saindo da empresa, ela foi demitida sem um motivo. E ela acaba tomando a frente dessa denúncia, onde ela mobiliza muitas mulheres, ela mobiliza pessoas da própria empresa, ela mobiliza pessoas do mundo inteiro. E essa história ela ocorre na época das eleições do Trump. Então é recente, é polêmico, é real, aconteceu mesmo. Muitos eu acho que vão lembrar ainda disso, porque exatamente as eleições do Trump, né? É bem recente. É bem recente, né? E quem o estava elenco acompanhando, estava acompanhando, né? E é impossível você não fazer alguns links com as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil também, né? Alguns absurdos, algumas situações, alguns casos políticos. Então, ele é um filme, assim, ele é pesado. Você sai, assim, um pouco incomodado. Chateado. Né? Você faz chateado da história, você sai um pouco incomodado. Apesar do final ser feliz e você saber, dando uma pesquisa rápida, que depois... teve a queda lá do magnata, depois quem assumiu foi uma mulher, inclusive. Então, é pesado, assim, você sai meio chateado. Chateado porque é uma história, assim, que ela precisa ser contada, porque assédio sexual é uma coisa muito grave, é algo, assim, que não precisa ser só uma coisa, assim, do ato em si, mas qualquer atenção não desejada, ela é considerada, e as próprias atrizes, elas falaram muito sobre isso em entrevistas pré-filme, elas
falaram muito que elas mesmas não tinham tanta noção da história. A Charlize Theron ficou muito impactada com o papel que ela fez. Ela, inclusive, fez declarações para uma revista muito fortes a respeito da série. A Margot Robbie também, que atualmente é a atriz mais famosa e de prestígio aí, e que está concorrendo ao Oscar, né? Também Era Uma Vez em Hollywood. Era Uma Vez em Hollywood, ela também tá no filme, que está concorrendo a melhor filme. E é uma coisa polêmica falar disso, porque Era Uma Vez em Hollywood é do Quentin Tarantino, que ganhou o Globo de Ouro de melhor diretor, que também teve casos de denúncias e está ali ganhando prêmios. É uma coisa meio questionadora, sim. Você vê que ele tá ali concorrendo ao Oscar, ele também tem tretas, então, né? É um contexto, com certeza é um contexto, bastante delicado, complicado, um contexto complicado, com muitas partes também. Mas é exatamente isso que você falou. Muitas é uma coisa nuances, que precisa ser debatido. É uma coisa que precisa ser debatida, porque às vezes alguém próximo pode estar sofrendo em silêncio por algo do passado e às vezes a gente não sabe. Então, o filme também fala muito sobre a questão de que a gente não pode julgar como que as outras pessoas absorvem a mensagem. Às vezes a pessoa não consegue passar para frente, ou ela está chateada, ou ela está traumatizada. É maneiras muito delicado. De lidar São maneiras diferentes de lidar. E o elenco, inclusive, né? Como já falamos, né? Margot Robbie, Charlize, maravilhosa. E Nicole Kidman. E Charlize, ela é camaleão, né? Incrível. Eu demorei pra reconhecer ela no filme. Quando eu vi ela o trailer... muda muito. Isso, quando eu vi o trailer, eu sabia que era com ela. Deu tipo, tá, cadê a Charlize? Porque ela faz a... Como é que é o nome? Megan... Enfim. E ela tá bem parecida com a pessoa de verdade, né? Exatamente, com a pessoa que sofre em silêncio, no caso, ela faz esse papel, né? E a Margot Robbie também, ela faz um papel muito pesado, representando não só a pessoa, assim, que ela tem que fazer o que ela não quer e ela se sente traumatizada, mas ela representa também um grito de desespero, assim, das mulheres a respeito de questão de hierarquia de uma empresa. É muito pesado uma cena, assim, que ele fala assim, eu quero que todas as mulheres andem de vestido, andem de salto. E daí tem uma cena que uma menina tá dando um depoimento, só que você vê que tá forçado, porque ela fala, eu não me incomodo com isso. Daí ela tá vestindo um sapato e foca bem no machucado que ela tem no calcanhar por ter que estar vestindo aquele sapato. E ela não pode falar que está sofrendo. E infelizmente esse é o histórico, né, do feminino, que inclusive muita gente diz, não, porque o feminismo, porque na verdade o feminismo nunca dá a mulher estar acima do homem, né? É estar no mesmo nível, gente. No mesmo nível, mas numa coisa assim que é para estar no mesmo nível. Exatamente. Né? Porque os homens e mulheres são diferentes, e que bom que são diferentes. Isso. Mas a questão do respeito, a questão do trabalho, a questão de você estar confortável em fazer algo que você queira ou que você não queira, é isso que a gente quer falar. É essa questão. Né? E eu acho que como a mulher, né, o feminino, tudo aquilo que é feminino foi submetido por tanto tempo, então, para o período de ajuste, para a gente conseguir ser igual, vai precisar, assim, dessa celebração, né, de uma maneira, assim, focando nisso, que algumas pessoas acham demais. Tem sido um tema muito grande em muitos filmes. E muito necessário. Né? E necessário, porque precisa disso. As precisa pessoas trazer não a mulher. Entendem. Precisa trazer a mulher. As pessoas não entendem. As pessoas acham que o feminismo é uma coisa absurda e não é. É uma coisa. Feminismo é uma coisa que a Emma Watson, por exemplo, toma à frente. E você vê a Emma Watson pregando absurdos? Não. Aliás, ela é Hermione. Ela é Hermione claro que ela vai falar coisas legais, né, gente? mas é exatamente isso. A gente tem um texto no site também, que é sobre o filme que saiu ano passado, Rainhas do Crime. E a gente falou um pouquinho, porque assim, o filme em si, ele é ruim, na verdade. Infelizmente, a gente esperava que fosse um filme bom por causa do elenco e tudo mais. Tem Elizabeth Moss, tem a Melissa McCarthy e... outra moça, esqueci o nome. Eu esqueci o nome dela também. Mas o ponto seria assim, o filme feminista, né? Porque a diretora também, uma mulher, né? Se eu não me engano, a roteirista, não tenho certeza se a roteirista é também. Mas, enfim, ele traz, assim... no Hell's Kitchen, né, de Nova York, dos mafiosos ali, a história dessas 3 mulheres, em que os maridos delas são presos e elas meio que têm que tomar a direção do negócio para sobreviver ali. E, além do roteiro em si, da história em si, não ser muito boa, né, tem essa questão que, na verdade, só tem uma inversão de papel ali. Exatamente. Não falaram sobre o feminismo
da parte boa, da parte pura, do que tem que ser. Eles que só é colocaram as mulheres no papel dos homens em papéis que não cabe as mulheres ser, né? Exatamente, Não porque cabe. na verdade elas atuam, daí quando elas tomam o negócio ali, elas atuam exatamente da maneira forma. que os elas homens. não trazem a parte bonita que a mulher pode trazer em cima. Então, da transformação que poderia trazer. Não. Esse mesmo texto a gente traz um pouquinho sobre as energias femininas e masculinas. As polaridades diferentes. Exatamente. Que todo mundo, todo ser humano, independente de biológico, teria que ter ambas as energias equilibradas. Porque, por exemplo, um exemplo, né? A energia feminina, ela traz a criatividade. Mas de que adianta você ter essa criatividade, as ideias, se você não pôr em prática? Exatamente, que é o masculino. Chão, enraizar, né? É o masculino que ancora, é o masculino que faz acontecer. Ou seja, equilíbrio dos dois. Exatamente, né? Então, vai ter... A gente está nessa transição, né? Que a mulher... Transição de pensamento, né? E porque você pensa, né? Anos 60. Há quanto tempo atrás é anos 60? Se for ver, né? Não é tanto assim. Exatamente. E olha a situação que as mulheres... A geração das eram... nossas avós já era um pensamento muito diferente. Das mães, mais ainda. E as nossas nem se fala, né? Exatamente. Então, assim, num período muito pequeno... Tá tendo toda essa mudança. E você vê que aí pega as nossas avós, né? E antes das nossas avós, quanto tempo a mulher não estava nessa posição? Não estava nessa posição, exatamente. Era assim, era uma programação, né? Era um padrão. Você é mulher, então você tem que fazer isso. Por que você tem que fazer isso? Quem que disse isso? É uma programação. Hoje em dia não tem mais isso. Capitã Marvel traz muito isso, né? Nossa, Capitã é muito bom. Capitã Marvel, gente, é um filme assim que, meu Deus, como esse filme foi necessário e como ele incomodou o público masculino. Muito. E até mesmo feminino. Até mesmo. Exatamente. E que bom que você mencionou isso, Carmen, porque isso me lembrou que lá no texto que tem mais fermento em serialhooks.com.br, falando do escândalo, eu comento a respeito de que a gente precisa mudar também a visão de algumas mulheres, não só dos homens, porque eles precisam ser incluídos nessa conversa, sim, mas também de muitas mulheres que ainda apoiam agressores, por exemplo, que às vezes não têm essa noção, que é o papel da esposa do magnata da Fox. A gente vê isso muito claro no filme. E as mulheres precisam dar as mãos, as pessoas precisam dar as mãos e dizer não para isso, entender que feminismo não é sair punindo e matando todo mundo, é punir o agressor, é ensinar o agressor que não é assim. Não é você sair queimando sutiã, essa besteirada toda. Não, você é sentar e conversar consciente a respeito disso. Assim como em qualquer outra política, em qualquer outra ação, tem muito barulho, disrupção. Muito assim, barulho, também, exatamente. Né? Mas a ação de verdade, né, uma coisa assim que realmente vale a pena, acaba ficando apagado. Então é uma luta que ela está acontecendo, mas ela não está vencida. E a própria Charlize falou isso numa entrevista, de que é um assunto onde a gente precisa conversar e precisa incluir os homens nisso. Com certeza. Não tem como mudar um paradigma de homens e mulheres. Sim, exatamente. Se você não inclui os dois lados, e a briga, né, não tá ganha. Então é uma coisa que ainda vai incomodar muito, é uma coisa que a gente precisa lutar muito ainda por isso. É uma coisa chata de se falar, mas tá aí no cinema, tá aí no Oscar e concorrendo, né, a várias categorias. Sim. Inclusive tá concorrendo também, tem algumas canções também, né, muito presentes nesse filme. Exatamente, que nós ainda vamos falar. Mas para finalizar esse bloco, vamos chamar uma música que é do trailer, inclusive, do Escândalo. E que é uma música que fica na cabeça, é um negócio que você vai pôr no repeat. Eu você fica balançando ali, né? Enfim, eu acho que é melhor vocês escutarem a música de verdade, não a gente, né? É a música Bad Guy, da Billie Eilish.